certeza nós podemos ter nas nossas batalhas individuais? Deus, por meio de Jesus, está conosco. Essa é a certeza número 1. E a certeza número 2 é que se Ele está conosco, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Então temos razão para perseverar, não temos? Amém. Temos razão para perseverar. Vamos perseverar em nome de Jesus. Amém. E a palavra de hoje, irmãos, vai nos falar de um tempo no qual a perseverança vai ser muito necessária, o tempo do Apocalipse. E, especificamente, a Bíblia ela vai descortinar o esconderijo do diabo. Descortinar o esconderijo do diabo. Por quê? O propósito da Bíblia, irmãos, é uma palavra para salvar a gente, para nos salvar. E existem maneiras de nos salvar. Para nos salvar, Deus tem que nos impedir de sermos enganados. E isso significa que Deus tem que revelar o oculto e o escondido. A coisa que a maioria das pessoas não conhece, a coisa que as pessoas não acreditam. E quando Deus revela o oculto para você, você começa a andar na contramão do mundo. Então se prepare. Por quê? Porque quando todas as pessoas pensam que a realidade é uma, e só você vê que a realidade é outra, você começa a ser taxado de orgulhoso, pedante, aquele que se acha o dono da razão, não é verdade? Fanático, que não escuta os outros. Mas, se Jesus tiver revelado para você a verdade, você não deve dar ouvidos a estas coisas. A Bíblia, inclusive, fala do profeta Elias no passado, não foi? O profeta Elias, meus queridos, ficou sozinho. Sozinho. 450 profetas de Baal, cada um falando com convicção de que tinha verdade, pessoas cultas, pessoas equilibradas, e só Elias do contra. A Bíblia diz no Apocalipse que nós teremos que ser do contra, se nós quisermos estar com a verdade. Ser do contra não é fácil, principalmente na família, não é verdade? Porque quando a família começa a pressionar, são as pessoas que nós gostamos, né? E a gente pensa, mas, puxa, será que está todo mundo errado? Só eu certo, eu tenho meu pai, minha mãe. Ser do contra não é fácil. Isso é carregar a cruz, meus queridos. Mas Jesus falou que quem não tomar cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Agora, do que você está falando, pastor? Falou de carregar a cruz, falou de ser do contra, né? Falou de ir na contramão do mundo, mas o que é que você quer falar? Desmistifica, fala claramente para nós entendermos. Bom, quem vai falar claramente é a Bíblia. Vamos abrir em Apocalipse 13 e começar a entender algumas coisas aqui. Apocalipse capítulo 13. A partir do verso 14. Não estranhe, porque nós vamos como que chegar de paraquedas no meio de uma história aqui da Bíblia, mas depois nós vamos entender o contexto. Tá? Apocalipse 13, a partir do verso 14. Aqui o profeta João, que ele está relatando uma visão que ele teve, e lá pelas tantas ele diz que ele viu algo, ou alguém, e esse alguém, segundo o verso 14, engana os que habitam na terra. Então alguém veio para enganar os habitantes da terra, japoneses, chineses, brasileiros, europeus, africanos, americanos, ele vem enganar. E ele engana, segundo diz o verso, com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo às pessoas da terra que fizessem uma imagem, uma cópia da besta. No verso 15, foi dito que
este que engana as pessoas recebeu uma autorização, quer dizer, foi-lhe concedido, que ele desse vida à imagem da besta. Algumas Bíblias dizem espírito, quer dizer, fôlego de vida, espírito, vida. A cópia da besta foi feita e agora diz que esta cópia, esta imagem da besta, começou a falar e ela fazia com que fossem mortos todos os que não adorassem a ela. Eu sei que ainda parece meio enigma, né? Mas a gente já vai esclarecer, tá? Claro que está falando de pessoas aqui, porque quem engana é uma pessoa, não é verdade? Aqui fala que a imagem da besta falava, então a imagem da besta tem que ser ou uma pessoa ou um conjunto de pessoas que falam. Na prática é o seguinte, vão aparecer pessoas querendo enganar. E elas vão fazer, verso 16, que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Já sabemos, número 666. Aqui a Bíblia está falando, meus irmãos, de um tempo em que só vão poder comprar e vender aqueles que tiverem o sinal da besta na mão e na testa. Quem não tiver, não vai poder comprar e vender. Isso quer dizer o quê? Não vai ter acesso ao dinheiro. Porque você compra com dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou no mercado e eu compro. Certo? Agora, para eu não poder vender, significa que eu estou proibido de ter dinheiro. Ou de ter alguma propriedade. Eu vou ter as minhas propriedades confiscadas. O Apocalipse está falando que vamos chegar a esta situação. Sabe que essa semana eu estava meditando numa coisa. Uma coisa que já existe, inclusive. Se você tem uma dívida no banco, não consegue pagar, aí o banco notifica você, te manda aquela cartinha, dizendo, olha, tem tantos dias de atraso, se dentro de tantos dias você não regularizar, o teu nome vai ser colocado lá no Serasa, etc. Se isso acontece com você, aí você vai num banco querendo abrir uma conta, num outro banco, o banco dá uma olhada no sistema, a pessoa do banco olha o sistema e ela fala assim para você, essa conta aqui no banco tal é tua? É minha sim. Então é o seguinte, olha, tem uma restrição aqui no teu nome e enquanto não for tirada essa restrição, você não pode abrir conta aqui. Não pode mais operar com o banco. Isso existe hoje. Com o fato de vir a internet, o advento da internet, tudo eletrônico, ficou fácil você bloquear uma pessoa. Não é verdade? É fácil. Tanto que, olha lá, a pessoa está devendo aqui, mas nenhum banco mais abre a conta corrente. A pessoa não tem acesso ao crédito, não tem acesso ao dinheiro, não tem acesso à conta salário e assim vai. Ou seja, o que Apocalipse está falando aqui não está tão longe da nossa realidade. Nós estamos nos aproximando de um tempo onde isso aqui vai ser possível. Hoje até já é possível. Por quê? Confiscar a tua propriedade. Hoje, para um banco descobrir os teus bens é fácil, não é verdade? Se você está devendo, logo já entra o advogado, aí o juiz já manda uma ordem e sai buscando todos os teus bens. Tua conta corrente é penhorada, teu bem é penhorado, fica tudo bloqueado, você não pode nem vender, nem comprar. Então, sabe, João recebeu isso há 2000 anos atrás, mas isso estava falando de uma situação de agora. Porque antes, irmãos, quando a pessoa vendia lá, né, o tiozinho do leite, ele vinha lá com a carroça, né, e com o leitinho aqui, como é que ia proibir o tio de comprar e vender? Não tinha como. Não é verdade?
Então, esse texto do Apocalipse não era para aquele tempo. Eu estou falando de 1950, não é verdade? Talvez 1960. Quando eu era pequeno, perto da minha casa tinha a tia do leite. Ela vinha com aquela vasilha assim, de metal, né? Aí com leite morninho ainda, que tinha acabado de tirar da vaca. Olha, e tudo era na base do dinheiro, não tinha cheque, podia dar cheque para a tia do leite, né? Então, irmãos, nós estamos falando de coisas da nossa geração. Olha que o Apocalipse não estava falando para nós quando nós tínhamos talvez pouca idade, mas já está falando para os nossos dias atuais. A internet surgiu na década de 90, digo para nós, né? Antes ela já existia, mas nós conhecemos ela na década de 90. Nós estamos agora já para 2013. Então o Apocalipse está falando de agora. Não poder comprar nem vender. Uma situação difícil, irmãos. Aqui diz que não vai poder comprar nem vender quem tiver o sinal. Sinal da besta. O Apocalipse está revelando que nos nossos dias, ou seja, quando isso aqui acontecer, vai haver uma trama de engano, um chamado crime de colarinho branco. O que é o crime do colarinho branco? Quem pode me dizer? Só de rico? Alguma coisa relacionada? Alguma coisa relacionada ao iníquo, né? Rico. Ao rico? Ok. Por quê? Alguém morreu. Vamos fazer uma investigação, não é assim? Aí você acha o bandido, que foi quem pegou na arma e atirou. Só que aquele bandido foi pago e contratado por alguém. Não é verdade? Esse alguém é o mandante, mas esse alguém sai limpo. É o colarinho branco. Não é verdade? Hoje em dia a gente vê isso no meio político, né? Sai a CPI, aí fala, ó, foi o fulano que mandou o ciclano fazer. O ciclano que é a pessoa da cadeia, mas o fulano foi quem mandou. Não é assim? Só que o fulano aparece como bonzinho e na próxima eleição ele é candidato. Não é assim? Isso ocorrendo no campo religioso. Porque a Bíblia é uma carta que ela diz respeito à nossa salvação. Certo? E a trama está revelada nesses versos que nós lemos aqui. Bom, olha só, prestem atenção. Quem é que fala nessa história? Aqui disse no verso 15 que a imagem da besta recebeu espírito, recebeu vida. Então, vamos lá. Quem que é o bandido da história? Né? É a imagem da besta. Ela é comparável no crime de colarinho branco ao bandido. E aqui no verso 15 está dizendo que a imagem da besta fala e ela faz com que sejam mortos os que não adoram a ela. Então quem aparece como bandido, como o mal da história? A imagem da besta. Não é assim? Ó, ela manda matar aquele que não a adora. O povo olha para a imagem da besta e fala, ih, essa é má. Não é assim? Tá bom. Só que, olha o detalhe aqui no verso 16. Quem é o mandante mesmo dos crimes? O que a imagem da besta faz? Verso 16. A imagem da besta faz que todas as pessoas, pequeno e grande, quer dizer, pessoa do povo e político grande, governador, prefeito, etc., ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tiver o sinal ou o nome da besta. Então a imagem da besta promove quem? Promove a besta. Ah, estão entendendo? Quer dizer, quem aparece como mal, como bandido, quem manda matar, quem manda prender? Imagem da besta. Só que ela está trabalhando a serviço de quem? A própria besta.
Ou seja, o que a Bíblia está colocando para nós? O que vai se caracterizar nos últimos dias? Um crime de colarinho branco. Entendeu? A besta vai aparecer como o bonzinho da história, enquanto a imagem da besta é o bandido. Sabe que a Bíblia fala que nos últimos dias ia aparecer uma coisa que chama-se mistério da iniquidade. Daí alguém fala, mas vem cá, por que falar de besta, dessas coisas? Prega de Cristo, prega de Jesus. Porque Jesus é que salva as pessoas, a esperança é Jesus. Claro. Agora, quem foi que deu o Apocalipse? Apocalipse 1, verso 1, começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo. É Jesus. Estamos pregando as palavras de Jesus. E por que então estamos falando da besta? Isso é falar mal. Não é falar mal não. Jesus não veio aqui para falar mal. Jesus veio para salvar. E a mensagem da besta tem a ver com salvação? Tem. Dá uma olhadinha no verso 8. Ou melhor, nós vamos ter que primeiro ler o verso 3, 4 e aí o 8. 13 ainda. Olha. Final do verso 3 diz assim: acharam a palavrinha toda? No verso 3? Toda a terra se maravilhou após a besta. Então a besta era o mal ou era o bom? Era o bom, era o bonzinho. Vou colocar aqui, o bonzinho. Toda a terra se maravilhou. Todo mundo gostava desse nível religioso da besta. Bom, para fazer esse tipo de obra aqui, tem que receber autoridade não de Jesus, não é verdade? Tem que ser do outro. Né? É o que a Bíblia diz, está no verso 4. Olha lá. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então quem dá o poder para a besta é o dragão. Bom, mesmo que eu não saiba quem é o dragão, eu já sei que não é coisa boa. Certo? Mas a Bíblia fala quem é o dragão. Apocalipse 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Bem caracterizado. Então olha só como é que é a trama, para a gente entender. Tá? Nós estamos literalmente abrindo a cortina para ver o que está acontecendo atrás da peça de teatro que nós assistimos na nossa vida real. Né? Atrás da cortina está, em primeiro lugar, o diabo e Satanás. Então Jesus está nos mostrando, a nós que estamos estudando a Bíblia, o seguinte: olha onde é que está o teu inimigo, olha o que ele vai fazer para você não cair na dele. Né? Satanás está vindo. Aí ele está dando a sua autoridade para alguém, que eu chamo de besta na Bíblia, e esse alguém, por sua vez, vai dar uma de bonzinho. E ele vai usar outro alguém, que é chamado imagem da besta, que vai ser o bandido. E o bandido vai fazer o serviço sujo, enquanto o bonzinho vai aparecer como bonzinho. Né? E quem está por trás de tudo isso? Satanás. Só que isso, meu amigo, não é política, é mundo religioso. É para você entender. Isso não é igreja. Aí, agora Jesus vai revelar quem é que Satanás vai usar como besta. E, obviamente, quando for revelado, o mundo vai se escandalizar. Qual que é a prova? Deus já falou há 2000 anos atrás, meus queridos. Está aqui no verso 4. Porque diz que as pessoas adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é você para falar dele? Quem é você para falar desse bonzinho aqui? Pessoa que só fala bem, fala de Jesus, fala da paz. Mas claro, irmãos, a melhor forma do diabo enganar alguém é falando de Jesus. Não é verdade? Tiago até fala assim: você crê em Deus? Faz bem, até o demônio crê. O demônio também crê. Então não é por crer em Deus que você já está garantido. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que nos salva do engano. Quem é a besta?
Aí a Bíblia dá características da besta, meus queridos. Olha lá. Primeiro, no verso 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Tem outra versão da Bíblia que fala arrogâncias. Então é um líder religioso, mas ele é arrogante. Né? Ele quer estar por cima dos outros. Fala blasfêmias. O que é blasfêmia? Sabe, blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. A gente pensa que blasfêmia às vezes é falar assim que Deus é alguma coisa, né? Ou falar o nome de Deus em vão. Não, mas a blasfêmia, segundo está aqui no livro de João, ela significa se colocar no lugar de Deus. Quando Jesus falou que ele era um com o seu Pai, em João 10,33, os judeus responderam dizendo assim: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você é homem e está se fazendo de Deus. Isso é blasfêmia. Então, a besta é um homem que se coloca no lugar de Deus. E aí, no verso 6, fala que ele não vai se limitar a isso. Abriu a boca em blasfêmias, verso 6, abriu a boca em blasfêmias contra Deus, então ele se colocou no lugar de Deus, para blasfemar do seu nome, então ele coloca o nome de Deus para si, do seu tabernáculo. O que era o tabernáculo? Ora, João era um judeu, né? Então, quando falava-se de tabernáculo, obviamente João já se lembrava do templo, do santuário, aquele lugar onde se faziam sacrifícios. E aí, quando fala que esse aqui vai blasfemar do santuário, fica fácil entender se eu fizer a analogia. Blasfemar de Deus é colocar-se no lugar de Deus. Blasfemar do tabernáculo de Deus é colocar o tabernáculo no lugar do de Deus. Ou seja, o santuário não é mais o de Deus, onde Deus habita lá no céu. O santuário passa a ser aqui na terra. Opa, aí a coisa começa a ficar mais clara. Por quê? Porque eu ando na rua e em tudo que é bairro eu vejo igreja com o nome de santuário. É ou não é verdade? Santuário isso, santuário daquilo, santuário daquilo. Tem ou não tem? Tem. Você vê que a Bíblia fala de coisas reais, irmãos. E alguém fala, não, isso é uma interpretação tendenciosa da Bíblia. Não, não é interpretação tendenciosa. É deixar a Bíblia falar, só isso. Não é verdade? Aqui no capítulo 10 de João foi explicado o que é blasfêmia. E a gente só entendeu, então. Bom, já que a Bíblia já explicou, agora eu já sei. A menos que eu queira dizer, não, ainda não sei, vou continuar cego. Não posso fazer isso. Não é verdade? Então, irmãos, eu vejo. Quer dizer, eu ando pela rua e eu vejo santuário aqui, santuário ali. Então, de fato, alguém tentou transferir o santuário do céu para a terra. Aí diz que blasfema do nome de Deus. Então, alguém que tem que ser o mesmo, ele se colocou no lugar de Deus. Ou seja, ele diz assim: você tem que me reconhecer como o representante de Deus na terra. Eu sou o equivalente do Todo-Poderoso aqui na terra. Se você quiser se salvar, você tem que me reconhecer como tal. Isso cumpriria a descrição bíblica. Além disso, no verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Bom, a Bíblia chama de santo aquele que recebe a Jesus e a sua palavra, não é verdade? Não é necessário explicar muito, né? O objetivo de Deus é que nós sejamos santos. Mas aqui diz que esse mesmo, que já fez as duas coisas que falamos, ele também matava os santos. E aí você faz a associação. Irmãos, quem pode ser esse líder religioso? Pode falar. Quem pode ser? Né? Não é porque a gente não queira, não é porque nós queremos forçar a Bíblia a dizer uma coisa. É porque não tem escape. Não tem como dizer que é outro, entendeu? Tem pessoas que dizem, não, mas aqui a interpretação tem que ser preterista e que isso aqui fala da Roma pagã antiga. Não, não fala da Roma pagã antiga, não.
Porque está colocando aqui que a questão em si, ela é de alguém que se coloca no lugar de Deus, ela é religiosa, é alguém que coloca um templo no lugar do templo de Deus, é alguém que persegue os santos e mata, e alguém ainda que se faz passar por bonzinho. Lá na época de Roma pagã, as pessoas sabiam quem era Nero. Nero não era bonzinho, não é verdade? Nero era o César, mas era o monstro da crueldade, que praticava crimes hediondos, que fazia festa com os crentes queimando ao seu redor, com fogueira de crente. Era assim, isso era Nero. Então Nero não era o bonzinho, não pode ser a besta do Apocalipse. Nero não praticava o crime de colarinho branco, pelo menos não sempre. Na área religiosa não era assim, ele mandava matar mesmo. Era ele quem dava a caneta e as pessoas sabiam. Né? Então, meus queridos, inclusive, detalhe, né? A história conta que Paulo, o apóstolo, foi julgado por Nero. Paulo, o apóstolo, foi julgado por Nero. Na primeira, ele não foi condenado à morte, mas logo depois ele foi decapitado. Atribuíram a Paulo o crime de ter queimado Roma. E na verdade quem queimou Roma foi Nero. Olha como são as coisas, né? Então, irmãos, e detalhe, se a gente estudar a história, vai ver que quem se encaixa aqui, nesse contexto, né, onde que a Roma pagã se encaixa? Numa interpretação simbólica do dragão. O dragão representa Satanás e também a Roma pagã, que agiu de forma mais declarada como Satanás. Aqui não tem como ser outro. E tem outro detalhe, diz aqui que a besta recebeu o poder para continuar, no verso 5, por 42 meses. Isso não pode se aplicar a Roma pagã de nenhuma maneira. Né? 42 meses, meus queridos, que só para confirmar, né? Vezes o mês de 30 dias, que é o mês bíblico, vai dar 1260 dias. Em profecia, um dia equivale a um ano. Quem quiser estudar, isso aí está em Números 14, verso 34. E aí, obviamente, você tem 1260 anos. Qual foi o poder que permaneceu com supremacia durante 1260 anos? Só um. A supremacia, conhecida como supremacia papal, ela datou de 538, quando o imperador Justiniano declarou o bispo de Roma, né? E deu autoridade ao bispo de Roma como cabeça da igreja, e considera-se historicamente que foi o início, com esse edito de Justiniano, da supremacia papal. Esse domínio se estendeu até o ano de 1798. É inegável que em 1798 o papado recebeu um golpe de morte. Por quê? Porque o Papa Pio VI foi aprisionado em Roma pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. E depois disso, os papas se mantiveram reclusos, e só há poucas décadas que eles reapareceram e voltaram a trabalhar no âmbito político das nações. Né? Então, meus queridos, de 538 a 1798 são exatos 1260 anos, não há como negar. Né? Ou seja, a besta do Apocalipse corresponde ao papado e ao Papa. E aí, obviamente, se a gente postar esse vídeo no YouTube, muitos vão dizer que absurdo, falar do Papa, vai falar de outra pessoa, né? Não tem o que fazer, e comentários assim que a gente recebe. Mas esses comentários também cumprem a profecia, porque está escrito aqui, ó, no verso 4, as pessoas vão dizer: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, o que o homem fizer, irmãos, vai estar cumprindo a profecia de um jeito ou de outro. Né? E aqui fica caracterizado o que vai acontecer nos últimos dias. Olha só, quem é o bonzinho da história? Papa. É o bonzinho ou não é? Aparece como bonzinho ou não aparece? Né? Aparece como bonzinho. Agora, quem vai ser a imagem da besta? Ora, tem que ser alguém que copia o que o Papa faz. Não é verdade?
Olha, as igrejas protestantes estão copiando o catolicismo. Estão ou não estão? Hoje você passa por várias igrejas protestantes e elas são uma cópia do catolicismo. Elas são uma cópia em doutrina e estão virando uma cópia em práticas também. A liturgia das igrejas, aos pouquinhos, ela está ficando semelhante à liturgia do catolicismo. Por quê? As igrejas estão perdendo a identidade. E você vê que há muita semelhança entre o catolicismo e o protestantismo. Por exemplo, dia de guarda. Qual dia se guarda no catolicismo? Domingo. Qual dia se guarda no protestantismo? Domingo. É verdade? No catolicismo, quem é que determina o que vai se crer? O Papa, não é verdade? E no protestantismo? O pastor. Não é verdade? Irmãos, o sistema é semelhante, é a mesma coisa. Entenderam? Aí você fala assim, mas lá no papado, no catolicismo, adoram imagens. Só que a imagem é uma construção humana, não é verdade? E é tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas como um talhado de madeira ou pedra. Você fala assim, o Espiritismo prega a vida após a morte, que a alma não é mortal, a alma é imortal. Ora, o catolicismo, de certa forma, também, porque prega o limbo, o purgatório, não é verdade? Mas o protestantismo também, porque eles dizem que as almas estão queimando no fogo eterno, no inferno, certo? Então, olha só como está havendo semelhança, meus queridos. E aí? A imagem da besta vai ser um sistema semelhante. Em que aspecto? Bom, a Bíblia fala aqui, no verso 7, que a besta fazia guerra aos santos e vencia. Então ela matava, ela perseguia. Ora, no passado isso aconteceu. O catolicismo, por causa do poder papal, ele perseguia e matava. O Tribunal da Inquisição, que foi comentado aqui, foi estabelecido pelo poder papal, correto? E agora, a imagem da besta vai estabelecer algo semelhante. Inclusive, irmãos, nos Estados Unidos já existe um movimento cada vez mais forte para tentar dar às igrejas um espaço na legislação. Primeiro passo foi dado instituindo-se a reza nas escolas. Já pensou reza obrigatória por lei? Isso quer dizer, você está obrigando a pessoa a professar religião. No Brasil, o Estado é laico, que eles chamam, Mas hoje já está começando a ter, matéria de religião, você tem que ensinar e tal. Então, que laicidade é essa? Ou seja, que laico é isso? Quer dizer, sou laico, mas eu ordeno que se pregue religião, então eu não sou laico. Não, mas para ser laico, então pode pregar qualquer uma. Mas ainda nem eu cito a católica. Entende? Quer dizer, irmãos, o mundo vai mudando. Mas vai mudando tão devagar que a gente diz para nós. Essa é a verdade. E obviamente, meus queridos, imagina que o fulano, o Zezinho, é o professor da religião, mas ele vai na igreja X. Que tipo de religião vocês acham que ele vai favorecer na escola? Meus irmãos, todo mundo sabe, mas ninguém fala, não é verdade? Tem coisas que são assim. Então, sabe, hoje dizer Estado laico virou uma coisa utópica, idealista, ideal, mas não fática, não é de fato. Mas voltando ao contexto aqui, a imagem da besta vai ser um bandido, as outras igrejas vão ser um bandido. Vai haver uma cópia do sistema papal. Só que dessa vez, não vai ser como na Idade Média. O Papa aparece como aquele que dá a sentença e o John Hus vai morrer. Não. Agora vai aparecer como outras igrejas matando, vão fazer o papel de bandido, e o Papa vai ser o papel de quê? De bonzinho, de salvador do mundo, daquele que prega a paz. Olha, irmãos, vai ser o mesmo discurso que a gente já escuta hoje. O Papa vem, faz a visita para o Brasil, não é verdade? E o que ele prega? A paz, não é verdade? A união, o amor, não é assim?
E aí as pessoas até reclamam, né? Às vezes no YouTube vão colocar o comentário: ah, então, tá vendo? Por que você fala mal dele? Só fala bem. A questão é o seguinte, meus queridos: falar bem é fácil. Vai fazer o bem. Não é verdade? Faça o bem. Faça o bem. É o que Jesus falou para o jovem rico: venda o que você tem, dê para os pobres, demonstre. Não é assim? Venda. Tua igreja está cheia de ouro, venda. Venda para os pobres. Venda, faça caridade de fato. Não ponha só o gasofilácio lá na igreja, né? Para dizer: não, ajude-me a ajudar os pobres. Dê o exemplo. Faça você primeiro. Não é assim? Então, sabe, irmãos, religião se prega pelo exemplo, não se prega pela palavra. Discurso qualquer um pode fazer. Mas Jesus não quer discurso, meus queridos. Jesus quer prática. Jesus quer mudança de vida. Entendem? Isso é o que vocês não vão de encontrar aqui, nesse bolsinho. Fala para o Papa tirar aquela estola com 15 quilômetros de fio lurex ouro e falar para o pessoal: não precisa de nada disso. Pega todo esse dinheiro aqui, dá para os pobrezinhos lá na África. Eu também vou dar, vou vender todas aquelas minhas peças de arte que eu tenho lá no Vaticano e eu vou ajudar. Esse mundo vai ser outra coisa, porque eu vou agora efetivamente me empenhar. Eu vou ser o primeiro a dar o exemplo. Esse seria um verdadeiro Papa, não é verdade? Aquele que daria o exemplo. Irmãos, e é o que cada um de nós devemos ser, porque nós não devemos ser críticos. O crítico é aquele que só fala mal dos outros e não faz nada. O crítico não constrói nada. Nós temos que ser cristãos. Cristão é aquele que segue a Cristo. Cristão é aquele que dá o exemplo. E eu quero que vocês tenham em mim o exemplo também. Essa é a minha luta, meus queridos. Vocês que estão aqui, quem vai assistir no YouTube. Eu sou um pecador como todos, mas eu tenho a minha luta. Eu quero ser como Cristo. E espero que até o Papa um dia venha ser como Cristo. Que todos sejam como Cristo. Mas que as pessoas parem de falar só de Cristo e não viver a Cristo. Que as pessoas vivam a Cristo. Essa é a diferença. Por quê? Porque quem só falar de Cristo, mas não viver o que Cristo viveu, vai para o lago de fogo. Por quê? Porque está sendo enganado por Satanás. Então, irmãos, a ideia de Apocalipse 13 é essa: é desmascarar o inimigo e te salvar você e a mim. O caminho da salvação não mudou desde que Jesus veio. É aquele que ele palmilhou, levando a cruz no ombro. Negação do eu. Como é que isso é possível? Contemple o verdadeiro amor de Jesus. Você não vai achar esse amor de Jesus em nenhum outro homem. Só vai achar em Jesus. Olhe para Jesus. Porque alguém tomar um prego na mão e dizer: Senhor, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Só Jesus. Alguém levar os teus pecados e os meus. Só Jesus. E só por amor. Não tem outra razão, meus queridos. Tem que ser por amor. Então, meus queridos, vamos seguir este caminho. O caminho que leva à vida eterna. E não vamos nos deixar levar pelas aparências. Porque é fácil criar um bonzinho, uma aparência de bonzinho. É fácil. Muito mais fácil do que transformar alguém em bom. Porque para criar uma aparência de bonzinho, basta uma boa política. Agora, para transformar alguém em bom, é necessário o poder de Cristo. E é isso que nós vamos pregar aqui, meus queridos. O poder de Cristo para mudar a vida. Porque sem Ele, ninguém jamais vai entrar no céu. E se você quer esse poder, chama você para que venha orar comigo aqui. Eu também não tenho, eu vou orar por ele. Eu vou pedir. Vem aqui pedir comigo diante do altar. O que Jesus tem para dar. Ele disse: todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E esse poder vai ser concedido para quem quiser. Vamos orar. Senhor, nosso Pai que nos altos céus habitas,
Nós precisamos desse poder, Senhor. Esse poder que um dia levou Jesus a viver esta vida perfeita aqui na terra. E nós precisamos também desse poder que levou os apóstolos até a se regozijarem, Senhor, quando apanhavam, quando eram ameaçados de morte, quando tinham seus bens confiscados. Senhor, nós precisamos desse poder, porque os apóstolos agradeciam e se consideravam privilegiados de sofrerem por amor a Jesus. E esse poder nós precisamos. Então nós pedimos que o Senhor nos dê esse poder, Senhor. Dê este poder a toda esta igreja, Senhor. Dê este poder a todo sincero que assiste esse vídeo. A todo sincero que hoje, Pai, está vendo a cortina do engano ser desvendada diante dos seus olhos, ó Pai. A todo aquele que deseja abraçar a Tua verdade de fato. Esta verdade que, sem dúvida, é impopular, como o Senhor mesmo já revelou há 2000 anos atrás. Mas, Senhor, é a única verdade que salva. Senhor, dá-nos ânimo para prosseguir. Senhor, que a nossa motivação seja o amor de Jesus. O amor de Jesus demonstrado por nós na cruz do Calvário. E, Senhor, faz-nos ver o Teu amor, porque só Ele pode nos dar a verdadeira motivação. Nada mais pode nos dar, Pai. Nós Te pedimos estas bênçãos. E pedimos, Senhor, que o Senhor agora alivie todos os fardos das nossas almas. E nós saímos daqui, Pai, leves, com coragem, Senhor, motivados para enfrentar esta nova semana. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso precioso Salvador e revelador da verdade. Amém. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e atende a profecia desse livro, porque o tempo está